Aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais um pouco essa música quando você resolve isso aí. Amém. A tua igreja te adora. Vai. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. 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 Você pode levantar as suas mãos e começar a adorar ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós te adoramos nessa noite. Aleluia. Bendizemos o seu nome nessa noite, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso. Como nós amamos a sua presença, Pai. Como nós estamos felizes em podermos estar nessa noite aqui neste lugar. Aleluia. Uma noite de alegria. Uma noite para recebermos do Senhor graça sobre graça. Aleluia. Nós levantamos a nossa mão nessa noite em sinal de adoração ao Senhor, porque nessa noite nós estamos rendidos ao Senhor, rendidos à sua unção. Aleluia. Rendidos ao seu querer nessa noite, Pai. Aleluia. Ainda que tudo se abale ao nosso redor, nós permanecemos firmes. Aleluia, porque tu és uma rocha inabalável. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e agradecer no nome de Jesus por estarmos aqui reunidos, por essa reunião de homens, Pai, homens que vieram buscar a sua palavra, a sua presença. Aleluia. Muito obrigado. Nós queremos te louvar porque eu sei que nessa noite há uma unção disponível, há algo do céu nessa noite para ser compartilhado ao nosso coração. E eu quero declarar, Pai, que o nosso coração está aberto para o Senhor. Aleluia. Os nossos ouvidos estão atentos, a nossa mente está cativa à obediência da sua palavra e tudo aquilo que será ministrado nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque essa não é somente uma reunião de homens. Esse é o momento e o lugar que o Senhor escolheu para que juntos, Pai, nós recebamos a sua palavra e sairemos daqui, Pai, debaixo de fogo, debaixo de glória, debaixo de unção. Aleluia. Debaixo de uma atmosfera diferente. Muito obrigado. Nós te agradecemos por isso, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Amém, querido? Que maravilha estarmos juntos nessa noite. Aleluia. Obrigado, queridos. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, boa noite, graça e paz. Amém. Estamos iniciando mais uma conferência de homens e nós ficamos muito felizes em poder estarmos juntos, né? E saber também que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Você percebeu aí que as cadeiras estão afastadas. Amém? Nós tivemos o cuidado aí de não estar com o ambiente muito cheio, né? A gente até permitiu que entrassem mais mulheres e eu sei que daqui a pouco os homens chegarem ali e vão ser barrados, né? Porque os ingressos do homem já foram para o espaço. Amém? Mas nós estamos aqui para recebermos da palavra e eu fico feliz em poder compartilhar com você nessa noite daquilo que Deus tem para nos trazer. Amém? Aleluia. Seja Deus. Chegou. Maravilha. Todo mundo está me ouvindo? Liga aí uma parte da iluminação para eu ver o rosto desses varões aqui. Amém. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Está todo mundo me ouvindo? Amém. Que maravilha.
Então, como eu estava falando, né, a gente fica feliz em poder estar junto numa noite como essa, né? Meu nome é Emiliano, sei que tem muita gente nova aqui hoje à noite, alguns não sei se me conhecem, né? E eu vim para trazer a palavra para você hoje à noite, amém? Fico feliz por isso, aleluia. Eu sei que, quantos sabem que nós somos ungidos para esse tempo, amém? A Bíblia diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos, e mais do que nunca nós sabemos que nós estamos vivendo esse tempo em que lá fora existe uma dificuldade, existe algo que tem chegado, que tem se manifestado, mas queridos, eu quero dizer para você que nós, muito embora estejamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele, amém? Nós somos ungidos para passar por cima desse tempo que tem se manifestado, isso em todas as áreas, né? Não é somente no que diz respeito à igreja, não é somente na área espiritual, amém? Nós sabemos, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas também, queridos, essa unção, esse assentamento com Cristo, essa atmosfera que você vive espiritualmente falando, ela está pronta para se manifestar na sua vida natural e terrena, amém? Aleluia. Eu me lembro que, eu não sei se você chegou a ler, né, os 4 evangelhos. Eu digo chegou a ler porque às vezes as pessoas não gostam, né, de ler a Bíblia, sabia disso? Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, lá em Gálatas fala sobre isso, e a plenitude dos tempos foi justamente um momento em que o povo de Israel estava debaixo de uma grande opressão. Naturalmente falando, queridos, possivelmente aquela não seria a melhor hora para Cristo vir, mas a minha Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas, querido, eu vou te falar uma coisa. No momento exato, Cristo ele se tornou conhecido diante das pessoas. E a Bíblia diz que ele andava no poder do Espírito. Ele não somente tinha uma vida consagrada diante de Deus, como ele fazia jus a essa vida. Amém? Você vai observar, lá desde o começo do Evangelho, você vai ver que muitas coisas aconteceram ali. Ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce. Mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, amém? Há um momento que lá no Jordão ele é batizado, e quando ele é batizado, a palavra faz menção ao descimento de uma pomba sobre ele, e ali nós sabemos que há um paralelo, há uma conexão com o fato dele ter recebido, né, um poder para iniciar o seu ministério. E sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que a Bíblia fala que Jesus, depois que ele foi batizado, você vai observar que os milagres começam a acontecer. E muitos de nós, eu não sei com relação a você, né? Mas eu tenho muito desejo de ver milagres acontecendo na minha vida, milagres acontecendo no meu ministério, né? Mas eu vou te falar uma coisa, hoje à noite eu posso até falar sobre milagres, mas eu quero nessa noite me deter, não naquilo que era aparente diante das pessoas, mas naquilo que Jesus desenvolvia em oculto. Porque sabe, queridos, existe um mau pensamento dentro da igreja, talvez não na sua igreja, mas eu já ouvi muito se falar, e eu observo também na igreja que eu faço parte, eu observo que muitas vezes quando você vai levantar, por exemplo, um culto de oração, você vai ver que grande parte daquelas pessoas que participam daquele culto são mulheres. Quando você vê, por exemplo, um culto onde tem lá culto de oração, ou culto onde vai haver um mover, não um mover físico, mas um mover de se ajoelhar, um mover de buscar a presença, você vai observar que grande parte daquelas pessoas que estão ali buscando são mulheres. E queridos, eu tenho uma ligeira impressão de que há uma força muito grande dentro de nós para buscarmos ao Senhor de uma forma mais intensa, em oração. Aleluia. Sabe, é comum você ver os pregadores falando, né, pastores falando sobre se mover na unção, se mover no poder, andar debaixo de milagres, impor as mãos e pessoas serem curadas. Mas, queridos, eu acredito que mais do que nunca esse é o tempo de ouvirmos ministrações que vão falar a respeito da nossa vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Amém. Sabe o que é interessante? O interessante, nós fizemos uma análise. Eu tenho um jovem, né, que trabalha conosco em um dos departamentos, e ele fez uma análise. E nessa análise, a gente pegou como parâmetro 7 igrejas aqui dentro da região de Alagoas, 7 igrejas que estão ligadas à nossa igreja, e nós fizemos uma análise.
E nós descobrimos que existem 3 pontos que estão sendo ministrados com maior frequência. São eles: fé, oração e prosperidade. Mas sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes, queridos, a gente vem para a igreja, ou a gente vem para uma conferência como essa, quando nós escutamos uma palavra que fala sobre prosperidade, dizendo que você vai prosperar, que você vai, sabe, ter uma semana abençoada, uma semana bem-sucedida, a gente começa no calabaxê, no xaramanaia. Mas quando a gente está numa conferência como essa, e a palavra vai ser, Deus chama você para ter um estilo de vida de oração ainda mais intensa, você vai ver que, de alguma forma, as coisas podem não ser da forma como você imaginava. Pois é justamente que eu venho falar isso para você nessa noite. Deus nos chama para ter um estilo de vida de oração mais intensa. Aí, eu já peguei logo para ver se os irmãos se animavam, amém? Queridos, Deus nos chama para esse tempo. Deus nos convoca para esse tempo. Aqui, imagina se cada um de nós, queridos, intensificasse em mais 10 minutos, mais 30 minutos, mais 60 minutos, mais 2 horas por dia de oração. Imagina o pipoco que ia haver dentro da cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Aleluia! O tema da minha ministração é ungidos para tempos difíceis. Diga assim, eu sou ungido para tempos difíceis. Eu ministrei sobre isso há alguns dias atrás, mas Deus me deu um conteúdo completamente diferente daquilo que eu ministrei da outra vez. Porque na outra vez eu comecei a falar sobre a unção que está dentro de nós. De fato, nós temos uma unção. A palavra de Deus diz que no momento que uma pessoa ela recebe Jesus, a unção que é o Espírito Santo vem habitar dentro dela. Todos nós aqui que entregamos nossa vida a Jesus, temos o Espírito Santo dentro. Nós somos ungidos, somos capacitados. Há uma outra unção, que a palavra de Deus fala, né, que é o revestimento de poder, quando você é batizado no Espírito Santo, quando você começa a falar em outras línguas, ali vem sobre você uma outra unção. Essa unção ela é uma capacitação para você exercer o serviço dentro do ministério. E esse serviço não é necessariamente o pastoreio, ou estar atuando na unção profética, não. Aquilo ali é uma capacitação para você ter um fortalecimento interior para desenvolver a obra de Cristo. Isso é muito bom. Agora eu vou te falar uma coisa, queridos. Muitas vezes, quando nós passamos pelos 4 evangelhos, nós observamos um Jesus que curava pessoas. Um Jesus que movia as águas, né? Ou que parava as águas, que parava o vento. Um Jesus, quando as pessoas tocavam nele, dele saía poder. E sabe o que é interessante? A Bíblia fala no livro de Lucas que as pessoas, quando elas descobriram que ao tocar em Jesus saía dele poder, elas começaram a andar atrás dele, ou correr para ele, no objetivo de tocá-lo para receber do poder. É comum no tempo de hoje, pessoas saírem dos lugares onde estão, para ir para determinados lugares para receber do poder, receber da unção. Isso não é errado. Mas quando você fala a respeito de 24 horas de oração, quando você fala a respeito de 24 horas de jejum, quando se fala a respeito de um culto onde vai ser falado somente sobre oração, nós não percebemos que há a mesma resposta. Eu sei que talvez eu possa estar julgando você, esse não é o meu objetivo, mas eu quero fazer você perceber que as pessoas, elas só corriam para Jesus, elas só recebiam a resposta para as suas enfermidades, porque ali havia um homem que, além de estar operando no poder do Espírito, era um homem que orava. Aleluia. Sabe, eu imagino que todos nós viemos aqui hoje à noite para recebermos, claro, uma palavra maravilhosa, uma palavra que vai nos colocar para cima, né? Uma unção, uma imposição de mãos. Quem sabe se não vai acontecer isso? Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Eu quero dizer a você que você foi ungido para esse tempo. Você foi ungido para manifestar as obras de Deus nesse tempo. Você foi ungido para que quando pessoas tocarem em você, elas serem curadas. Você foi ungido para quando você orar por alguma causa, a sua oração produzir um efeito tão grande que as pessoas vão se converter. Agora, para que nós consigamos chegar até esse patamar, existe um caminho a trilhar. Abre comigo a sua Bíblia, aqui no livro de Lucas. Lucas no capítulo 5, versículo 15. Aleluia. Lucas capítulo 5,
versículo 15. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Se você começar, vamos começar a partir do versículo 12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Vamos ver aqui, ó. Olha o que fala aqui na minha Bíblia, diz assim, ó. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha para mim agora. Eu não sei se você percebe, mas grande parte das pessoas, para não dizer 100% delas, né, buscavam a Jesus com o interesse de receber dele alguma coisa. As pessoas, quando elas iam buscar Jesus, quando elas iam ter com Jesus, elas tinham um objetivo. E o objetivo que elas possuíam era ser liberta de algo, né, quando estavam endemoniadas, quando estavam debaixo de enfermidade, ser curadas de algo, amém? Elas estavam debaixo de problemas, situações que a gente pode nem imaginar, mas elas iam buscá-lo para receber dele alguma coisa. Queridos, é interessante porque nós começamos a ver a diferença entre alguém que é verdadeiramente filho e alguém que está buscando a Deus com o objetivo de interesse próprio. Porque enquanto Jesus estava na condição daquele que estava pronto para dar, haviam pessoas que estavam ali diante dele, que estavam prontas para receber dele. Amém? Aleluia. Fica escuro demais, não? Aí. Receber de Jesus é errado? Não. Receber do pastor da sua igreja é errado? Não. Ir para o culto com o objetivo de receber? Não. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Eu penso que esse, mais do que nunca, é o tempo de, como homens, sermos conhecidos não como homens de poder, mas principalmente como homens de oração. Homens que buscam a presença de Deus de uma forma que as famílias vão ser impactadas. Como a tua esposa te conhece? Como a tua mãe conhece você, você que é jovem? Como é que seus filhos conhecem você? Será se eles conhecem você como um homem de fé? Aí já é um bom ponto. Será se eles conhecem você, sabe, como um bom pai? Não, meu pai é um bom pai. Mas será se eles conhecem você como um homem de oração? Aleluia. Sabe o que é interessante? O Kenneth Hagin Jr., quando ele vai fazer menção a respeito do pai dele, nós sabemos que Kenneth Hagin pai é o homem da fé, né? Conhecemos ele pela fé. A fé que ele pregou, ela chegou ao mundo todo. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, né, com o objetivo de ir lá no Rema, e lá o meu interesse, o meu objetivo era ouvir palavras de fé. Mas sabe por que eu fui impactado? Eu fui impactado com o testemunho do filho, que disse: olha, as pessoas conhecem o meu pai como um homem de fé, mas eu conheço ele como um homem de oração. Irmão, vou te falar uma coisa, não existe uma fé plena, não existe uma fé que se manifesta de uma forma plena sem que haja uma base de oração. A base de oração, ela é condição indispensável para você sair por aí fazendo coisas milagrosas. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó, versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Imagina aí, irmão. Imagina aí um cara, né, se você me permitir chamar Jesus assim, uma pessoa, né, ou filho de Deus, ele não tinha interesse que aquilo que ele fazia fosse amplamente divulgado. Sabe que muitas vezes, eu não sei com relação a você, mas eu já fiz uma oração em um velório uma vez. Eu estava no velório de uma tia minha, lá em União dos Palmares, e veio aquele desejo no meu coração de orar por ela para ela ressuscitar. E aí eu não fiz logo no começo, quando ela chegou, mas quando foi no outro dia, quando estava cheio de gente, aí eu pensei comigo mesmo: rapaz, eu vou orar, se ela ressuscitar agora, quantas pessoas vão se converter aqui? Mas esse era o caminho inverso que Jesus Cristo trilhava. Ele não trilhava o caminho do reconhecimento. Ele não trilhava o caminho da identidade perante as pessoas. Não, ele trilhava o caminho de estar no centro da vontade de Deus. Queridos, como homens, nós precisamos ter essa convicção: Pai, eu estou no centro da sua vontade. Isso é com relação a tudo na vida, irmão. Isso é com relação à empresa, a trabalho, isso é com relação à família, isso é com relação ao seu testemunho individual, isso é com relação a tudo.
Como as pessoas conhecem você lá fora? É interessante, né? Porque o próprio Jesus tinha esse cuidado. Ele perguntou certa vez, o que é que as pessoas dizem de mim? E aí os discípulos levantaram e disseram, olha, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias. Aí ele pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Queridos, a nossa reputação, ela não deve estar baseada somente nas coisas naturais. Como homem, nós temos um nome que nós devemos zelar, que é o nome de Jesus. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele dizia aqui, ó, versículo 15, porém o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e as grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, eu quero mudar a sua visão a respeito de Jesus hoje à noite. Nós temos a visão a respeito de Jesus, que Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. É isso mesmo, Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Nós temos uma visão a respeito de Jesus, que Ele é o ungido de Deus que veio para curar, e Ele é. Ele é o ungido de Deus que veio para me trazer salvação, que veio para me trazer cura, libertação, prosperidade, e Ele é. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, Ele também é o ungido de Deus que veio abrir para você um caminho de acesso ao Pai. Oh, aleluia! 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 A forma como você imagina Jesus, é assim que Ele vai se apresentar para você. Porque muitas vezes, quando pessoas se aproximavam dele, Ele perguntava, o que você quer que eu faça? Ali Ele ia identificar o que as pessoas estavam olhando para Ele, o que elas estavam acreditando sobre Ele, o que elas esperavam dele. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, eu quero mostrar para você um outro lado de Jesus nessa noite, que é, sabe qual lado? O lado de um homem, que mesmo sendo filho de Deus, ungido por Deus, era aquele que buscava o próprio Deus em oração. Aleluia, aleluia. Não há como vivermos uma vida plena no tempo de hoje, se nós não tivermos uma vida de oração, queridos. Vida de oração move tudo na nossa vida. Estávamos aqui, em determinado momento, 13 horas orando. 13 horas fiquei em pé, para cima e para baixo. Às vezes sentava, me levantava, continuava falando em línguas. 13 horas. Quando foi chegando próximo da hora de acabar, eu já dizia comigo mesmo, meu Deus, que bênção, está chegando a hora de acabar. E aí o Senhor me repreendeu. Porque muitas vezes nós passamos 13 horas fazendo outras coisas. Eu fui uma vez para um parque em Fortaleza, eu passei o dia todo lá. Quando cheguei em casa, estava todo moído. Mas não queria sair de lá. Isso significa que muitas vezes os nossos critérios com relação às coisas estão mudados, irmão. Precisamos ser homens que são reconhecidos, sabe por quê? Por uma vida de oração, uma vida intensa em Deus. Aleluia. Quando você é apertado, quando acontece alguma coisa na sua casa, como é que você reage? Será se você é o tipo de pessoa que reage explodindo? Oh! Ou será se a sua explosão é uma explosão de glória para os céus? Oh, Pai, eu te agradeço, e começa a orar. E a sua esposa olha para você, seus filhos olham para você. Rapaz, eu louvo a Deus porque eu casei com esse homem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha o que ele fala aqui no versículo 16. Ele, porém, sabe o que é interessante aqui? No versículo 15, a Bíblia fala que as pessoas estavam interessadas em falarem a respeito dele. A fama dele corria por todo lugar. Mas ele não estava ligado com o negócio de fama. Sabe o que ele estava ligado? Ele estava ligado com o Pai. Eu acho essa palavra só para mim hoje à noite, né? Como pastor, né? Né, Sidão? Né, pastor Chilton? Né, pastor Alexandre? Tem mais pastores aqui. Aleluia. Porque como pastores, queridos, a gente pode até pensar, né? Rapaz, eu queria tanto fazer milagre para a igreja encher. Não é não, pastor Cido, né? Como falou ali. Pastor Eliezer está ali no cantinho, é pastor Eliezer? É o pastor Eliezer ali? É não. Aleluia. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa. Deus nos chama para um tempo maior de oração. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se eu fizer uma enquete aqui, quantos aqui têm orado 30 minutos por dia? Vai levantar algumas pessoas. Quantos aqui têm orado 1 hora por dia? Possivelmente vai diminuir a quantidade de pessoas. E eu vou te falar, queridos,
Nós passamos a semana toda buscando dinheiro. Porque quem trabalha passa a semana toda buscando dinheiro. Para ganhar o ganha-pão da família, o salário do final do mês. Isso é lícito? É lícito, é importante. É importante. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos. Jesus tinha um estilo de vida que você pode dizer assim, não, mas Jesus Cristo vivia do ministério. Eu não tenho chamado para viver do ministério, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Todos nós temos chamada para orar ao Senhor. Todos nós temos chamada para viver uma vida intensa nele. Sabe por quê? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Olha o que diz aqui, ó. Eu nem sei qual vai ser o ritmo dessa conferência. Amém? Eu nem sei, porque os ministros que vão ministrar, a gente não deu tema para ninguém, a gente deixou livre. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 18, 18. Ele fala assim, ó, em verdade vos digo, que tudo que é ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligado na terra terá sido desligado nos céus. Aí ele continua no versículo 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Ele fala aqui sobre orar em concordância, é um tipo de oração. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Jesus, ele conseguiu um grande mover do céu, sabe como? Sozinho. Ele conseguiu um grande mover do céu sozinho. Aleluia. Jesus não pregava sobre os milagres. Você vai observar que muitas vezes a palavra dele era dura. Era uma palavra que as pessoas, naturalmente falando, o cara queria ficar distante. Em vários momentos ele pregava por parábolas. A grande parte das pessoas não entendiam o que ele estava pregando. Mas você vai observar que mesmo assim, os milagres aconteciam. Sabe, queridos, milagres aqui não está ligado somente ao fato de você impor as mãos sobre alguém e ela ser curada. Milagre pode acontecer em qualquer lugar por você passar. Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio. Na empresa você faz parte, milagres, irmão. Sabe por quê? Por causa de uma vida de comunhão com Deus. Sabe, você pode ter essa comunhão tão intensa, que quando chegar no lugar onde você está, Deus dá uma palavra para você com relação a alguém. Observe que muitas vezes a Bíblia fala que Jesus conhecia o que estava no coração das pessoas. Todos nós aqui, sem exceção, nós podemos, em determinados momentos, Deus nos revelar o que está no coração das pessoas. Está aí. Quantas vezes, quando eu era empresário, eu ia fazer negócio com alguém e havia uma testificação no meu coração, não faça. E aí eu recuava. Irmão, quantos negócios nós vamos lucrar? Quando eu falo nós aqui, é porque não é que eu estou me incluindo não, mas eu estou falando com relação a você. Quantos negócios você vai lucrar se Deus falar com você onde você deve investir? Imagina aí. Sabe, o mundo lá fora, muitas vezes tem uma informação privilegiada, acaba ganhando dinheiro com isso. Deus pode dar uma informação privilegiada a você, rapaz. Sabe, conta a história de um homem norte-americano, um homem de oração, um homem que pregava para multidões. Deus fala com ele que ele comprasse um determinado campo. E ele conta a história que ele se move para comprar aquele campo. Ele nem entendia o que ia acontecer, ele simplesmente foi obediente à voz de Deus. E diz que em um determinado momento, depois que ele comprou, descobriu que aquele campo que ele comprou possuía petróleo. O cara ficou rico do dia para a noite. Sabe, queridos, eu imagino que muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida sensível à voz de Deus. Aleluia. Sensibilidade para o que Deus fala é tudo para nós, irmão. Não é somente para quem ministra, não é somente para quem prega. Não é somente para quem está em cima de um altar, não é para você pai de família, é para você jovem que vai fazer um concurso, é para você pastor, é para você ministro do evangelho, aleluia, é para você empresário. Isso viver uma vida de oração, não se diz respeito somente a quem está aqui ministrando a música, não, é para todo crente, queridos. Deus tem interesse sim em nos encontrar no lugar secreto. Deus tem interesse sim, queridos, em nos encontrar num lugar onde nada mais vai importar, somente Ele importa para você. Porque eu vou te falar, meu irmão, tem muitas coisas que importam mais para a gente do que Deus. Quantas vezes, por exemplo, no sábado, eu gosto de lavar meu carro no sábado.
Quantas vezes no sábado estou lavando o carro? Irmão, eu vou te falar, quando eu vou lavar meu carro, não é só 1 hora, não. Às vezes eu passo a tarde toda lavando o carro, eu lavo por baixo, eu lavo em todo canto que você imaginar. Aí quando foi um dia desse, estava lavando o carro, aí o Senhor falou, né, comigo, rapaz, se esse tempo que você estivesse aqui, todo sábado você estivesse orando, será que algo não ia acontecer diferente, não? Imagina aí, irmão. Oh, aleluia. Queridos, lavar o carro é lícito. Ir à praia é lícito. Estar com a família é lícito. Ir ao shopping é lícito. Isso é lícito. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Nós não podemos colocar no altar de Deus aquilo que não deve estar lá. Olhamos para o Antigo Testamento e a gente vê muitas pessoas que derrubaram o altar de Deus. Muitos homens que blasfemaram contra o altar, destruíram o altar, reis que foram colocados no reinado, e eles não deram a glória ao Senhor, eles não louvaram ao Senhor, eles destruíram os altares do Senhor, eles colocaram Baal no altar do Senhor. E a gente olha para aquele tempo e diz assim, olha que rei, aqui o rei amaldiçoado, né? O cara tirou aqui, sabia não que devia buscar a Deus. Mas, irmão, quantos de nós, eu me incluo nisso, quantos de nós não estamos honrando esse altar? Quantos de nós nem sabemos que esse altar existe? Aleluia! Deus chama você hoje à noite, queridos, para um estilo de vida de oração mais intenso, mais forte, mais fervoroso. Eu declaro que a sua vida a partir de hoje, você não será conhecido mais como A ou como B, será conhecido a partir de hoje como homem de oração. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ó, pastor, não 19 não, o senhor não errou não, vamos lá. No 19 todos nós sabemos, né? Diz lá, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas vamos ver o 18. O 18 diz assim, ó, Isaías 1,18 diz assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Em uma outra versão aqui, ele fala assim, ó, o Senhor Deus diz, vem cá, vamos discutir esse assunto na NTLH, vem cá, vem cá. Deus da antiga aliança, queridos, Deus nos chama. Sabe, eu gosto muito de pregar e eu sempre falo sobre isso, né? Salvação no original é sozo ou soteria, né? No contexto você vai ver ali, que significa salvação, preservação, prosperidade, livramento, preservação. Isso é maravilhoso, irmão. Mas eu vou te falar, você não foi somente ungido para ter tudo isso. Você foi ungido, sabe para quê? A Bíblia diz que nós hoje fomos atraídos, nós éramos inimigos de Deus e nós somos agora atraídos para Deus. Irmão, não tem como a gente viver uma vida desconectada disso, queridos. Eu vou garantir a você que quanto mais você tiver uma vida de oração, mais você vai se parecer com Deus onde você passar. Aleluia. Aleluia. Sabia que tem homem carnal? Tem. Tem homem carnal. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tem homem que é brabo dentro de casa, já que eu estou entre os homens aqui, né? Na rua é brabo também. Tem homem que tem fama ruim, querido. Mas que tal a partir de hoje as coisas mudarem? Ah, pastor, você está me apontando meu passado. Não, o passado ficou para trás. Agora o passado ficou para trás desde que você abandone ele lá. As coisas que estão diante de você, sabe o que são? Coisas gloriosas. Um futuro glorioso. Um futuro onde as portas vão se abrir para você. Quem aqui é o homem que não quer ter portas abertas? Quem aqui é o homem que não quer ter, sabe, é um caminho de prosperidade e sucesso? Todos nós queremos, irmão. Quem aqui não gostaria de trabalhar menos e ganhar mais? Eu gostaria. Trabalhar menos e ganhar mais, eu cheiro a massa demais, né? Mas com qual objetivo e propósito teria isso? Estou pegando pesado com vocês. Fazia tempo que eu não vi uma reunião de homem assim. Amém? Aleluia. Queridos, nós podemos mais. Nós podemos mais. Diga assim, eu posso mais. Aleluia, eu posso mais. Aleluia, nós podemos mais. Sabe, a gente que é pastor, né? A gente tem uma vida intensa de aconselhamento dentro de gabinete, né? Não vou falar sobre nenhuma pessoa em especial aqui, mas sabe o que eu percebo?
eu percebo que muitas coisas estão acontecendo dentro das casas. Sabe por quê? Porque não tem homens que têm postura de homem dentro de casa. Homens têm postura de homem dentro de casa. Homem não é chamado só para ser provedor, não, irmão. Sabia disso? Sabia disso? O homem não é chamado somente para ser provedor, não. Porque eu volto a falar, do ano de 2008 para 2009, até 2017, 2018, eu fui sustentado pela minha esposa. Ela ganhava mais do que eu. Entre os anos de 2008 e 2011, ali mais ou menos, irmão, eu não ganhava dinheiro. Na época que eu deixei tudo para estar no ministério, eu não recebia o suficiente nem para colocar combustível no meu carro. Eu tinha que ligar para ela muitas vezes: amor, eu vou pegar o cartão aí para poder botar combustível no carro. E eu não tenho vergonha disso não, queridos. Mas eu vou te falar, houve uma época ali, em meados de 2009 para 2010, eu fiquei com uma dívida no banco de mais de 112 mil reais. Na época era muito dinheiro, ainda é hoje, né? Muito dinheiro. Mas eu vou te dizer, muitas vezes minha esposa ia almoçar em casa. E quando ela chegava em casa, que ela abria a porta do quarto, ela não estava dormindo não, queridos. Eu estava lá, eu coloquei lá tudo que eu devia na janela e eu orava. Eu declarava a palavra. Queridos, eu quero desafiar você. A partir de hoje, coloque coisa dentro de você. Comece a orar. Comece a declarar a palavra. E você vai ver realidades ao seu redor sendo transformadas, irmão. Se você está com um casamento destruído, com alguma área da sua vida destruída, eu quero desafiar você hoje à noite. Coloque dentro de você. Ao invés de ter aquele tempo livre jogando sinuca em algum lugar, vai para casa orar. Vai colocar o joelho no chão, vai buscar a presença, e eu garanto a você que vai haver resposta do céu. Eu me lembro lá quando o profeta, a Bíblia diz que estava faltando água, não tinha água. A Bíblia diz que o profeta, ele vai lá, e ele está lá diante do Senhor, diante de um monte de profeta de Baal, ele vai, vamos ver aqui quem é Deus. Vocês vão ficar aí 12 horas orando. O Deus que responder com fogo aqui, é o Deus que funciona mesmo. E diz que os profetas foram lá e começaram a se detonar. Eles começaram a sacrificar, começaram a derramar o seu próprio sangue, e nada aconteceu. Mas naquele mesmo momento, queridos, além de algumas outras coisas que o profeta apresenta no altar, você vai observar ali que o profeta, ele apresenta no altar a sua oração. Ele ora ao Senhor. Aleluia. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Dentro de nós há um sacerdote. Dentro de nós há a própria unção, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Irmão, Deus capacitou você para quando você abrir a sua boca, as coisas ao seu redor acontecerem. Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, a Bíblia diz: eis aí vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Há um poder tão grande, querido, dentro de nós. E nós, como homens, estamos muito mal acostumados em conquistar tudo na força do braço. Se hoje a gente mudar pelo menos 10% disso aí, você vai ver grandes coisas acontecerem. Sabe, queridos, eu comecei a perceber naquela época que eu estava com aquele monte de dívida ali, ó. Eu comecei a perceber que na força do meu braço eu não tinha como pagar. Tem coisa na força do seu braço que você não tem como fazer. Mas eu vou te garantir uma coisa: uma vida de oração vai te manter ousado. Uma vida de oração, ela vai te manter regrado no centro da vontade de Deus. Aleluia, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, as coisas vão começar a acontecer. De uma hora para outra as coisas começam a chegar. Sabe por quê? Não é porque você é um homem de fé. Não é porque você é conhecido como homem de fé, você ora, as coisas acontecem. Não, sabe por quê? Porque você é um homem de intimidade, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Intimidade, queridos. Intimidade. Parece que é um assunto de mulher, né? Mas não é. Não é um assunto de mulher. Atos capítulo 12, vai lá comigo. Atos capítulo 12, na Bíblia Revista Atualizada. Aleluia. Versículo 1, Atos 12, 1, olha o que diz aqui, ó. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Versículo 4. Tendo feito prender, lançou num cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 de 4 eram 16, né? 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem.
tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Diga comigo, oração incessante. Oração incessante, irmão. Havia oração incessante. Queridos, eu vou te falar uma coisa, a sua oração incessante, ela vai libertar pessoas. Eu conheço mães aqui na igreja, que elas oraram tanto pelos seus filhos que estavam no mundo, e aquele menino ninguém matou ele, nunca morreu. Passou pela morte, passou pelo fio de espada, mas uma pessoa orando. Uma pessoa orando é o suficiente, irmão. Uma pessoa orando é o suficiente. Sabe, eu sou fruto de oração. Eu tinha um tio, pastor Daniel, lá da igreja de Paripoeira. Meu irmão, ele ia na minha casa toda semana. E sabe quem é que não queria receber ele? Era eu. Quando ele chegava lá, sabe o que eu fazia? Eita, ele chegou, peraí, que eu botava uma roupa, e ia embora. Eu queria saber do evangelho. O evangelho só mostrava o que eu estava fazendo de errado. Quem é que quer saber do evangelho quando as coisas erradas estão sendo reveladas? Eu queria saber do evangelho, mas ele chegava lá. Sabe o que ele dizia? Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu digo, amém, continuo orando. E ia-me embora. Olha eu aqui hoje, pregando o evangelho. Diga aí. Oh, aleluia. Você pode me perguntar, pastor, quantas vezes o senhor parou para ouvir a palavra que ele queria pregar? Nenhuma vez. Ele chegava lá, ele, Danilo, meu primo, chegavam lá. Sabe, uma vez eu peguei Danilo, eu disse, vamos ali, Danilo, bora. Ele saiu comigo. Sabe o que eu fui fazer com ele? Eu disse, vou botar esse bicho para roubar pito de carro. Aí peguei, Danilo, vamos pegar os pitos. Eu comecei a roubar pito de carro. Eu percebi que ele não roubava. Não tirava. Coisa besta, irmão, de jovem, adolescente. Eu tirei uns pitos dos carros, eu percebi que ele não tirava. Sabe o que ele fez? Me entregou. Foi ainda entregar para minha mãe. Oh, aleluia. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos. Está ali uma família que orava por mim. E eu tenho certeza, muitas das coisas que estão acontecendo hoje na minha vida foi por causa daquelas orações que eles faziam. Todos nós estamos aqui, certamente tivemos alguém que orou por nós. Quer mudança na sua casa? Quer mudança no seu trabalho? Às vezes a gente reclama, a gente está ganhando pouco. Ah, Senhor, eu quero ganhar mais, eu quero fazer concurso público. Que tal hoje? Vamos lá, quem estuda para concurso público, né? Tem gente que estuda para concurso público 12, 15, 16 horas por dia. É errado isso? Não. Que tal agora tirar das 15 às 16 horas, tirar 2 horas para orar em outras línguas? Tirar 2 horas agora para ler a palavra e começar a orar. Só você e Jesus, irmão. Vou te garantir, queridos, as coisas vão mudar. Sabe por que eu digo isso? Porque coisas começaram a mudar na minha vida. Depois comecei a tirar tempo para o Senhor. Sabe, parece muitas vezes que ao nosso redor nada mudou. Mas eu vou te dizer uma coisa, de uma hora para outra as coisas começam a acontecer. De uma hora para outra, sem você esperar, sem você imaginar, sem mesmo você pensar, de uma hora para outra. Sabe por quê? Queridos, uma vida de oração, escute isso, uma vida de oração faz com que a nossa percepção a respeito das coisas ao nosso redor, elas mudem por completo. Porque Jesus Cristo tinha uma vida de oração, ele saía e ele discernia os corações. Porque ele tinha uma vida de oração, quando ele saía, Deus dizia a ele para onde ele deveria ir. Porque ele tinha uma vida de oração, a Bíblia diz que ele foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o diabo se apresentou para ele, Cristo, tentando ele. E diz que ele não cedeu, ele combateu aquilo com a palavra, e no final os anjos de Deus vieram e o serviram. Eu declaro isso sobre a sua vida, meu irmão. Uma sensibilidade tão grande, aleluia, que você vai contemplar os anjos de Deus vindo para a sua vida e servindo você. Aleluia, aleluia. Aleluia, queridos, olha, eu vou te falar uma coisa, não deseja primeiramente ver uma vida debaixo do poder. Eu desejo tanto, pastor, você não imagina a quantidade de gente chega perto de mim para dizer isso. Pastor, eu desejo tanto orar, e o povo ser curado, eu desejo tanto isso, oh, pastor, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Mas pergunta quantas pessoas dizem assim, pastor, eu quero tanto, pastor, agora orar 15 horas por dia. Nunca ouvi ninguém dizer isso para mim, nunca. Eu nunca ouvi ninguém chegar, tu ouviu isso já, pastor Chilton? Nunca ouvi. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim, pastor, eu quero agora aumentar a minha quantidade de oração para 6 horas por dia. Eu nunca ouvi isso. Eu declaro que a partir de hoje eu vou começar a ouvir. Aleluia, eu vou começar a ouvir, Pela fé. Aleluia, oh, aleluia. Eu vou te falar, irmão. Olha outro momento aqui, ó. Atos capítulo 2, vai lá. Atos capítulo 2.
versículo 1. Atos 2, 1. Vamos dar uma passeada na Bíblia aqui para a gente ver alguns exemplos aqui de momentos que o povo estava orando e as coisas começaram a acontecer. Olha o que diz aqui em Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmão, reunião de crente. Se não for para comer, é para quê? É para orar, irmão. É para falar sobre as coisas da Bíblia, ou não é? Pelo menos deveria ser, né? Quando não é, tem alguma coisa errada. E nesse contexto aqui não tinha um nem dois, não, tinha um monte. Sabe o que aconteceu? Olha o que diz aqui no versículo seguinte. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Queridos, meu Deus do céu, quem aqui não deseja de repente de Deus? Eu desejo, não é? Eu desejo, todos nós desejamos de repente de Deus. Rapaz, de uma hora para outra, de repente as coisas começam a acontecer, nós desejamos, irmão. Mas sabe, para isso havia um contexto. Tem pessoas aqui que têm desejo de ser batizadas no Espírito Santo, orar em outras línguas, isso é lícito. Outros querem cura para alguma área do seu corpo, isso é lícito. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa. Intensifica a tua vida de oração. Bom, adianta algumas páginas aí. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Eu tenho pensado comigo, sabe, um ponto importante a respeito do livro de Atos. Alguns estudiosos afirmam, né? Eu acho que são os mais incrédulos. Eles afirmam que no livro de Atos havia muitos milagres, sabe por quê? Porque os discípulos estavam muito frescos, né? Eles tinham acabado de ter contato com Jesus e eles continuaram fazendo aquilo, mas não é verdade, irmão. Porque você vai observar lá na frente que existem homens que são levantados debaixo do mesmo poder. E eles não faziam parte daqueles 12 que estavam ali todo o tempo. Você vai observar depois que existem diáconos que foram levantados, que daí a pouco eles começaram a se mover debaixo de grandes milagres. Diácono, irmão. A gente é profissional e ficar desejando uma bênção dessa, é bênção ministrar a palavra. Mas eu vou te falar uma coisa, você pode ser um sucesso no lugar onde você está na sua igreja. Sendo um diácono, uma pessoa que opera o som, sendo uma pessoa que é no ministério de música, você pode ser uma bênção onde você estiver. Aí ele continua aqui, ó. Atos capítulo 4, no versículo 31. Tendo eles orado, meu Deus do céu, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Pensa comigo uma coisa aqui. Para que o lugar tremer? Porque você vai observar aqui que o lugar tremeu, mas não teve nenhum significado aparente. Não teve significado aparente. Sabe o que eu comecei a perceber aqui? Eu comecei a perceber aqui que esse tremor aqui, ele não estava ligado à libertação física de alguém, pelo menos não o que a Bíblia fala. Mas eu começo a ver aqui que havia fervor naquela oração, que havia intensidade, que havia doação naquela oração. Já percebeu? Eu não sei se com relação a você, mas já percebi. Quando eu estou naquele momento de oração, aquele momento intenso, onde há um fervor, meu amigo, para mim nada mais importa ali ao meu redor, não. Sabe, as coisas começam a mudar dentro de mim. Eu começo a tremer, as estruturas começam a ser mudar, transformadas. Eu queria que você associasse aqui a palavra tremor à mudança. Está aí. Se você começa a ter uma vida de oração mais intensa, eu garanto a você que mais mudanças em você mesmo vai começar a acontecer. Aleluia, oh, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, se você observar, pessoas no livro de Atos, elas estavam atentas ao mover de Deus por causa da oração. E elas não deixaram o ônibus passar, o trem passar, o bonde passar. Elas pegaram. Você vai observar, por exemplo, não vou mais abrir que meu tempo já acabou. Você vai observar, por exemplo, um exemplo ruim, né? Vou dar um exemplo ruim para você. Ananias e Safira. Eles não estavam inseridos naquele mover da forma como deveriam estar. E eles tentaram, o Espírito Santo, foram mortos. Mas um pouco mais adiante você vai observar, no mesmo Atos capítulo 5, você vai observar que pessoas, elas discerniram o mover do Espírito, e elas começaram a se deitar, para que quando a sombra de Pedro passasse, curasse elas. Agora eu pergunto a você, quantas pessoas a sombra de Jesus curou? Quantas? Não temos relato disso. Eu imagino que se houvesse alguma cura por causa da sombra de Jesus, a Bíblia falaria. Porque era algo extraordinário. Isso significa, queridos, que quando nós estamos debaixo de um mover de oração, coisas que nunca aconteceram,
elas começarão a acontecer por nosso intermédio. Aleluia, por nosso intermédio, por causa da sua vida. Queridos, eu vou finalizar com isso. A sua vida, como homem de Deus, ela vai ser impactante dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu convívio social com as suas amizades. Onde você passar, aleluia, você vai levar. Sabe aquelas pessoas no mundo, né? Tem amigos no mundo que eles conseguem levar um arrastão de gente para onde eles vão. Eu declaro a partir de hoje que você conseguir levar um arrastão de gente para Jesus, irmão. Um arrastão de gente para Deus. E não será somente por causa dos milagres. Sabe por quê? Será porque você vai ter uma vida de oração mais intensa. Aleluia, uma vida de oração mais intensa, de comunhão com Deus mais intensa, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Quem é que vai dirigir o culto aqui? Vocês sabem? Vocês não? Aleluia. Então, queridos, eu vou te falar uma coisa, fique conectado. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Amém? E eu desejo que você não vai conseguir dormir hoje sem tirar um tempo de oração. Oração entre as línguas, orar, abraçou, começa aí, deixa fluir. Amém? Oração no entendimento. Intensifique a sua vida de oração. Intensifique a sua comunhão com Deus. Amém? Deus nos chama para esse tempo, queridos, para um nível de comunhão ainda maior. Seja você esse homem que vai ter esse nível de comunhão. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Se domar. Aleluia. Graças a paz. Que vontade, né? Já de começar a aquecer as turbinas aqui. Orar. Que palavra motivacional. A Bíblia é toda motivacional. Quando nós se conectamos nela, algo vai se movendo dentro da gente. Aleluia. E nesse momento a gente vamos tirar um tempo para falar sobre oferta. Você que trouxe sua oferta, vai separando ela. Provérbios 11, 24 fala: quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Eu gosto de ouvir algumas palestras de Laí Ribeiro, e até onde eu sei ele não é cristão, mas ele tem princípios de riqueza. E um dos princípios de riqueza é ele ofertar e dizimar. Mas hoje aqui a gente vai falar de oferta. Dízimo você dá na sua igreja. E ele, numa das suas palestras, ele falando, disse: olha, eu faço isso porque cada vez que eu chego e separo uma oferta ou um dízimo e levo para uma instituição, eu mando uma informação para o meu cérebro de que eu tenho. Então, tudo que provém hoje na nossa vida de fé está ligado às declarações e às nossas atitudes. Quando você fala que você tem algo, você está mandando uma informação para dentro de você, e então a palavra ela se encaminha, ela se produz para gerar aquilo que nós falamos. Foi assim no princípio quando Deus criou o mundo, né? Ele falou: haja isso, haja aquilo outro, mas aí você pode falar: olha, mas não está acontecendo, né? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Então Jesus chegou e falou: haja. Se alguma área da nossa vida ela está sem forma e vazia, nós temos que imitar aquilo que ele falou. Haja. Né? Ele não falou aquilo que ele viu, ele falou aquilo que ele queria ver. Ele falou então: haja. E as coisas foram acontecendo. Em 2 Coríntios 9 a seguir fala: como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente conhecida. E tem uma frase que eu gosto dela que fala: tudo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Então, tudo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Então, com essa consciência, separe o seu dízimo, nós vamos orar. Amém? Oferta. É oferta. Dízimo não. Pai, obrigado, porque aqui está um povo que vai ver a diferença no seu futuro, por essa semente plantada nessa noite. Eu oro, Pai, por uma colheita sobrenatural. Eu declaro, Pai, que nos próximos dias
serão os melhores dias da sua vida. Eu declaro, Pai, portas abertas. Eu declaro, Pai, aleluias, uma vida de resultados, Pai. Porque não vai ser só nessa noite, mas uma vida também de plantação e colheita, porque assim diz a sua palavra. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com alegria. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes,